Em meio a um dos maiores escândalos de fraudes militares da história, algo inimaginável veio à tona durante o verão de 2024. Investigações revelaram que a elite dos paraquedistas russos, incluindo alguns dos chamados heróis de guerra mais condecorados de Moscou, estavam se ferindo intencionalmente, e até se disparando mutuamente, para obter generosas indenizações por lesões de combate. Sim, isso mesmo. Eles estavam literalmente atirando em si mesmos. A magnitude desse esquema chocante envolveu ao menos 35 oficiais da renomada 83ª Brigada Aerotransportada da Guarda, que arrecadaram quase 2,5 milhões de dólares em compensações fraudulentas. Tudo isso foi possível devido à política permissiva de compensação por ferimentos que vigorava na Rússia, na qual cada soldado ferido recebia 3 milhões de rublos, cerca de 37 mil dólares, independentemente da gravidade da lesão. E a ironia? Nenhuma das feridas era resultado de projétil ucraniano. O cérebro por trás desse audacioso esquema fraudulento parece ser o tenente-coronel Konstantin Frolov, um homem conhecido como o Executor por suas supostas habilidades como atirador. Após ser ferido, Frolov admitiu que foram seus próprios companheiros que dispararam contra ele, seguindo seu pedido, mirando em áreas que não comprometiam órgãos vitais, tudo por dinheiro. Junto a ele, liderava a fraude o coronel da guarda Artem Gorodilo, um comandante com um passado de crimes de guerra em Bucha, que o tornava um candidato ideal para tamanha falta de ética. Mas essa maré anterior de desvio de recursos do governo russo revela ainda mais a desigualdade entre a elite da Rússia e seus cidadãos comuns, os quais se alistam para a chamada Operação Militar Especial. Essas fraudes não apenas alimentavam o ego dos envolvidos, mas também tinham consequências mais amplas e sombrias. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa trama. A operação funcionava com uma precisão digna de um exército, como se houvesse um planejamento metódico por trás de cada um dos atos. Os soldados aproveitavam momentos de calmaria nas batalhas para encenar suas lesões. Um soldado prestes a se ferir instruía seus colegas a dispararem em suas pernas ou em outras partes do corpo, cuidadosamente evitando áreas vitais para não ter um sangramento excessivo. De acordo com a política de compensação da época, isso bastava para garantir uma generosa quantia monetária. Após receber os devidos cuidados médicos, estavam prontos para voltar ao combate e repetir o processo fraudulento. A estratégia de Frolov era notoriamente ousada. Documentos judiciais de sua detenção indicam que ele alegava ter recebido 4 lesões de combate durante seu serviço, com distintivos que representavam 5 feridas leves e 2 graves. Contudo, as evidências sugerem que o número de condecorações por feridas superava os ferimentos reais. Isso ajudou a cimentar sua imagem como um guerreiro invencível, que lutava bravamente apesar das lesões. E a mídia estatal russa se apressou em divulgar sua história como heróica, alimentando sua propaganda. E o mais alarmante? Esse esquema não se limitava ao interesse pessoal. As feridas auto-infligidas também permitiam que os soldados tirassem licença remunerada e recebessem atendimento médico prioritário. Com base nas lesões fraudulentas, oficiais superiores podiam recomendar esses soldados para condecorações militares de prestígio, como a Ordem da Coragem, uma das mais altas honrarias da Rússia. Essa trama verdadeiramente insólita foi descoberta por um denunciador que acionou as autoridades em 2024. Frolov foi preso rapidamente em junho de 2024, seguido por Gorodilo um mês depois. A investigação revelou um sistema em colapso, onde as recompensas estavam nas mãos de poucos, enquanto a maioria dos soldados enfrentava a dura realidade da guerra. E isso levanta a pergunta: como uma operação que prometia segurança e compensação se transformou em um jogo mortal de exploração e desespero? No verão de 2024, investigadores russos desvendariam um dos esquemas de fraude militar mais ousados da história. Soldados de elite, com condecorações de guerra, estavam se ferindo deliberadamente para embolsar altos pagamentos de compensação por ferimentos em combate. Você consegue imaginar a audácia de atirar em si mesmo, ou em colegas, apenas para conseguir uma bolada de dinheiro? Isso mesmo, os membros da 83ª Brigada Aerotransportada de Guardas, um dos grupos mais respeitados da Rússia, partilharam um esquema que rendeu quase 2,5 milhões de dólares em compensações fraudulentas. A maneira como operavam era impressionante.
Aproveitando momentos de calmaria nos combates, um soldado fingiria estar pronto para se ferir e indicaria aos companheiros onde atirar, sempre visando áreas menos vitais para evitar uma perda excessiva de sangue. Sob a política de compensação da época, isso era suficiente para que eles se garantissem um alto pagamento financeiro. Após se recuperarem, voltavam ao campo de batalha, prontos para repetir a fraude. O líder dessa trama foi o tenente-coronel Konstantin Frolov, conhecido como o Executor. Sua suposta habilidade de atirador de elite lhe rendeu fama, mas, ao ser ferido, ele acabaria confessando que seus companheiros dispararam contra ele a seu pedido, sempre evitando órgãos vitais. Ao todo, Frolov alegava ter recebido 4 ferimentos em combate, mas a verdade é que ele poderia ter mais medalhas do que ferimentos reais. Esta reputação de guerreiro incansável foi amplamente explorada pela mídia estatal russa, que o transformou em um ícone de bravura. Em uma reportagem, ele foi apresentado como um oficial que até adotou uma criança resgatada de um bombardeio. Mas esse plano não era apenas sobre o ego de um soldado. As feridas auto-infligidas permitiam que soldados tirassem licença remunerada e recebessem cuidados médicos prioritários. Além disso, os oficiais do alto comando poderiam recomendar esses soldados para honrarias militares prestigiosas, como a Ordem de Coragem. No entanto, tal esquema não poderia durar para sempre. Um denunciante trouxe à tona toda a trama, e em junho de 2024, Frolov foi preso, seguido por sua loucura de mentiras e fraudes. À medida que a investigação se aprofundava, o verdadeiro impacto desse esquema se revelaria alarmante. Qual seria o preço da avareza? Será que esses heróis estavam dispostos a arriscar tudo por uma bolada? Vamos explorar juntos as surpresas e as ironias dessa história, onde a busca por riqueza condenou a moralidade e colocou em pratos limpos a corrupção no seio das Forças Armadas Russas. O que mais pode estar escondido sob a superfície dessa operação militar? A história insólita de fraude militar que chocou o mundo começou a se desenrolar no verão de 2024. O que parecia ser uma operação de bravura por parte de soldados de elite da Rússia, na verdade, escondia um esquema audacioso e desesperador. Investigações revelaram que soldados, incluindo os heróis de guerra mais condecorados de Moscovo, estavam se ferindo intencionalmente para lucrar com compensações por ferimentos de combate. Isso mesmo, eles estavam literalmente se disparando para garantir o pagamento. Ao todo, cerca de 35 oficiais da prestigiada 83ª Brigada de Aerotransporte da Guarda conseguiram obter quase 2,5 milhões de dólares em indenizações fraudulentas utilizando uma política de compensação excessivamente ampla. No cerne desse plano estava o tenente-coronel Konstantin Frolov, conhecido como o Executor por sua fama como atirador de elite. Frolov, ao ser ferido, confessou que seus próprios colegas o atingiram a pedido dele, visando evitar áreas vitais, e assim, garantir o pagamento várias vezes. O coronel Artem Gorodilo, seu cúmplice, também estava envolvido. Ele, com um passado questionável em crimes de guerra, se encaixava perfeitamente na moral flexível exigida por tal esquema. Mas a razão pela qual esses supostos soldados de elite decidiriam disparar contra si mesmos por dinheiro remonta a fatores econômicos bizarros criados pela guerra de Vladimir Putin. No papel, a compensação estabelecida para ferimentos era tentadora, 3 milhões de rublos, ou cerca de 37 mil dólares, por soldado ferido. Uma quantia exorbitante. Sobretudo quando se considera que o salário mensal médio na Rússia variava entre 58 e 72 mil rublos. O que começou como uma política destinada a atrair mais pessoas para o serviço militar se transformou em um convite à fraude. Inicialmente, o pagamento era reservado para ferimentos debilitantes, mas rapidamente se expandiu para incluir qualquer tipo de lesão, mesmo as que permitiam o retorno ao trabalho. O salário para soldados contratados ficou em torno de 150 mil rublos, mas o dinheiro fácil das compensações tornou-se uma alternativa irresistível para aqueles cientes das limitações da vida militar. É neste contexto de corrupção que surge a verdadeira questão: como a moralidade pode ser distorcida por dinheiro em um ambiente de guerra? Conforme Frolov e Gorodilo foram detidos, os desdobramentos da fraude começaram a ser revelados. Mas as consequências dessa trama levariam a um colapso ainda maior no exército russo?
A elite militar russa estava realmente disposta a sacrificar sua dignidade por um pagamento temporário? À medida que as investigações avançam, surge uma pergunta perturbadora que precisa ser respondida: até onde a ambição pode levar um homem no campo de batalha quando o objetivo principal já não é a glória, mas a sobrevivência financeira? Essa teia de enganação e manipulação nas linhas de frente da guerra esconde verdades sombrias sobre a humanidade e a moral em tempos de crise. O que essa bizarra competição por indenizações revela sobre a verdadeira natureza do conflito? Até agora, vimos que os soldados voluntários na Rússia, especialmente nas regiões mais ricas, podem receber salários anuais que ultrapassam 5 milhões de rublos, o equivalente a mais de 5 mil dólares por mês. Parece uma situação confortável, não fosse um detalhe terrível, muitos deles provavelmente não viverão para desfrutar desses ganhos. A guerra arrasadora já deixou entre 850 mil e 1 milhão de mortos e feridos graves em apenas 3 anos, entre 2022 e 2025, uma perda quase inimaginável. Diante desse cenário sombrio, não é de surpreender que alguns soldados busquem ganhos imediatos, mesmo que isso coloque sua integridade em risco. Mas a história se torna ainda mais cruel quando descobrimos que a burocracia russa já complicava a obtenção da compensação presidencial prometida desde 2022. Relatos constantes apontam para atrasos, desmerecimento das lesões e manobras para negar pagamentos aos soldados. Isto acentuou a desesperança entre as tropas, mostrando como o Estado falha em protegê-las de verdade. Para piorar tudo isso, o exército russo opera com um sistema brutalmente desigual. De um lado, estão os soldados contratados, mercenários profissionais, que assinam contratos de 3 anos e recebem moradia, alimentação e seguro médico. Eles são atraídos pelo dinheiro, mas pagam um preço altíssimo ao correrem maiores riscos no combate. Do outro lado, estão os recrutas, jovens entre 18 e 30 anos obrigados por lei a servir por 1 ano. Oficialmente, eles não deveriam ser enviados para o fronte na Ucrânia, mas a realidade mostra o contrário. Esses conscritos ganham apenas uma quantia simbólica, cerca de 15 mil rublos por mês, enquanto o Estado fornece o básico. Imagine o pesadelo, jovens praticamente sem escolha, diante da ameaça constante da morte, e sem a mínima garantia ou recompensa digna. Você já parou para pensar no dilema que eles enfrentam? Ser voluntário e arriscar a vida imediatamente, ou ser convocado e ser enviado para a linha de frente praticamente sem nada? E se a promessa de uma compensação for tão difícil de alcançar que a única saída seja algo extremo? Essas tensões criam um verdadeiro jogo perverso, onde cada opção carrega um risco quase insuportável. O que leva um soldado, aparentemente honrado, a tomar a decisão chocante de se machucar, ou mesmo se atirar um tiro, para garantir uma indenização? Qual é o preço real da coragem num cenário onde o Estado falha sistematicamente? Na próxima parte, iremos revelar como esses oficiais de elite chegaram ao ponto de se ferir propositalmente para ganhar benefícios financeiros. Uma trama surpreendente, onde honra e desespero se misturam em um esquema que chocou até mesmo os investigadores russos. Você não vai acreditar como a combinação entre ganância, medo e má gestão pode transformar heróis em personagens de uma farsesca conspiração. Será que existe saída para esse ciclo cruel? Fique atento. No último trecho, vimos como jovens na idade de serviço militar enfrentam uma encruzilhada cruel. Eles recebem apenas uma mesada básica, algo em torno de 15 mil rublos por mês, cerca de 186 dólares, além de moradia e alimentação oferecidas pelo Estado. Mesmo assim, correm o risco constante de serem recrutados para a guerra e enviados para a linha de frente, enquanto seus colegas contratados, que ganham muito mais, têm uma situação completamente diferente. Mas será que essa diferença vale o risco real de morrer ou ser ferido? Agora, imagine a tensão dentro dessas mentes jovens, pressionadas pelo impossível, ir para a guerra sem garantia de retorno ou se arriscar a uma autoinflicção para receber alguma compensação. Aqueles que ainda não estão no exército podem simplesmente ser convocados e utilizados como soldados descartáveis, jogados em ataques massivos que mais parecem ondas humanas, onde a sobrevivência é mínima. Já os soldados sob contrato têm um motivo real para servir: dinheiro. Porém, são os mesmos que podem ser enviados para missões extremas, campanhas suicidas ou ser os primeiros a enfrentar táticas arriscadas.
O dilema se torna aterrorizante: arriscar a vida em combate, com uma chance real de ser morto, ou optar por se ferir propositalmente para garantir alguma compensação financeira. Muitos, surpreendentemente, tomam o caminho da mutilação. E não para por aí. Os voluntários que ingressam no exército não estão garantidos como tal por muito tempo. O Ministério da Defesa da Rússia pode pressioná-los a renovar contratos, com força ou ameaça velada, mesmo feridos ou feitos prisioneiros, enviando-os novamente à linha de frente. É como um ciclo interminável, onde a vida humana é descartável, e o único objetivo é manter soldados na batalha, custe o que custar. Do ponto de vista do governo russo, essa matemática simplesmente falhou. O sistema de compensação, que seria para proteger os feridos, acabou criando um ambiente em que soldados com mais treinamento, equipamentos e conexões encontraram uma brecha para fraudar o sistema, simulando ferimentos para receber pagamentos vultosos. Enquanto isso, os recrutas menos treinados e os novos soldados são despejados na guerra, morrendo em milhares, enquanto as famílias desses jovens recebem indenizações que, para o governo, pesam milhões, levando o Estado a buscar meios para evitar esses pagamentos. Chegou a um ponto em que a própria liderança teve que intervir. Em novembro de 2024, o governo de Vladimir Putin reviu parcialmente o pacote de compensações. Agora, o pagamento de milhões seria reservado apenas para ferimentos graves e incapacitantes. Para ferimentos menores, os soldados passariam a receber valores entre 100 mil e 1 milhão de rublos, algo entre 1.250 e 12.400 dólares, dependendo da severidade da lesão. Mas será que isso vai evitar o jogo sujo? Ou simplesmente vai mudar o tipo de ferimentos falsificados? Existe uma linha tênue entre sobrevivência, honra e fraude que essa guerra parece estar borrando cada vez mais. Até onde pode ir quem já perdeu tudo? A resposta pode ser mais sombria do que imaginamos. Em um verão que se tornaria infame na história da fraude militar, investigações revelaram uma trama audaciosa entre os paraquedistas de elite da Rússia. Esses soldados, aclamados como heróis de guerra, foram descobertos atirando em si mesmos e em seus colegas para garantir pagamentos substanciais por ferimentos de combate. Essa manobra se transformou em um escândalo que envolveu aproximadamente 35 oficiais da prestigiada 83ª Brigada de Aerotransporte da Guarda, que arrecadaram quase 2,5 milhões de dólares em compensações fraudulentas. A fraqueza nas políticas de compensação de ferimentos da Rússia permitiu que qualquer soldado ferido recebesse 3 milhões de rublos, ou cerca de 37 mil dólares, independente da gravidade do ferimento. No entanto, as balas que o atingiam não eram provenientes do conflito com a Ucrânia. Vamos explorar mais a fundo esse esquema que poderia bem ser chamado de tiro para ganhar dinheiro. O comandante por trás dessa farsa era o tenente-coronel Konstantin Frolov, apelidado de O Carrasco por sua suposta habilidade como atirador de elite. Após ser ferido, Frolov confessou que pedia aos seus companheiros que atirassem em suas pernas, evitando órgãos vitais, tudo para segurar o pagamento várias vezes. Seu cúmplice, o coronel da guarda Artem Gorodilo, já tinha um passado manchado por crimes de guerra, o que o tornava um personagem perfeito para essa moralidade distorcida. Contudo, essa busca por lucro pessoal vai além da ganância individual. Os ferimentos auto-infligidos possibilitavam aos soldados obter licenças remuneradas e atendimento médico prioritário. Acima disso, os superiores poderiam promover esses soldados para condecorações militares prestigiosas, como a Ordem da Coragem, uma das mais altas distinções da Rússia. O esquema foi finalmente exposto por um denunciador em 2024, levando à prisão de Frolov, posteriormente, de Gorodilo. Mas o que levaria esses soldados considerados como elite a se ferir para ganhar dinheiro? A resposta está nos incentivos econômicos gerados pela guerra do presidente russo Vladimir Putin. Desde o início da Operação Militar Especial, um sistema de compensação foi estabelecido para tornar o serviço militar financeiramente atraente, especialmente para aqueles fora dos grandes centros urbanos. O governo oferecia 3 milhões de rublos para soldados feridos na linha de frente, um valor exorbitante considerando que a renda média na Rússia variava entre 58 mil e 72 mil rublos mensais.
Inicialmente, essa quantia era destinada apenas a ferimentos debilitantes, mas logo se expandiu para incluir quaisquer tipos de ferimentos, mesmo os menos graves. Isso se torna um dilema aterrador: arriscar a vida no campo de batalha ou buscar uma compensação financeira por meio da autoagressão. Os soldados, então, se encontravam em uma encruzilhada moral, com a informação de que as fatalidades e ferimentos graves eram relativamente raros. A estratégia do governo em descarregar o ônus financeiro sobre suas forças armadas permitiu que aqueles com melhores conexões explorassem o sistema, enquanto os recrutas menos treinados e os novos soldados eram enviados para a morte em número alarmante. Assim, com a guerra em seu cerne, surgiu um ciclo vicioso onde aqueles que buscavam ganhar dinheiro acabavam se submetendo a um sistema traiçoeiro, refletindo a fragilidade da vida militar na Rússia contemporânea. Em meio a um cenário de fraudes militares sem precedentes, os investigadores russos trouxeram à tona, no verão de 2024, um esquema chocante. Soldados de elite, como heróis de guerra altamente condecorados, estavam se ferindo intencionalmente, até mesmo desviando suas armas para atirar em si mesmos. O intuito? Obter compensações financeiras por supostas lesões de combate que ultrapassaram a impressionante quantia de 2,5 milhões de dólares. Quem poderia imaginar que homens treinados para a guerra estariam dispostos a mutilar-se por dinheiro? Esse esquema abrangeu pelo menos 35 oficiais da prestigiada 83ª Brigada Aérea de Assalto Guardas da Rússia. A política frouxa de compensação para feridos permitia que qualquer soldado que alegasse estar ferido recebesse uma quantia de 3 milhões de rublos, cerca de 37 mil dólares, independentemente da gravidade da lesão. E a ironia? Quase todas as feridas desses soldados não eram causadas por balas ucranianas, mas por suas próprias ações. Sob essa fachada de bravura, estava o tenente-coronel Konstantin Frolov, apelidado de O Executor, que, após ser ferido, confessou que seus colegas o atingiram a seu pedido, visando evitar danos a órgãos vitais. Ao seu lado, o coronel Artem Gorodilo, um comandante com um passado de crimes de guerra, mostrava-se um parceiro ideal para essa trama de ganância e desespero. Internamente, Frolov cultivou uma imagem de guerreiro imbatível, evocando histórias heroicas que a mídia estatal russa amplificou para alimentar a propaganda. No entanto, o que começou como uma busca por enriquecimento rápido acabou revelando as profundas falhas e a disparidade entre a elite militar russa e seus cidadãos, que se alistavam para lutar pela controversa Operação Militar Especial. Mas como essa fraqueza moral gerou um colapso econômico que reverberou em todo o país? O sistema de compensação, inspirado no modelo criado nos anos 90, parecia ignorar a gravidade da guerra e a realidade da recessão. Apenas meses após a revelação do esquema de Frolov, as mudanças foram implementadas, um movimento desesperado para evitar a ruína de um sistema que se tornava cada vez menos sustentável. No último mês de outubro de 2024, a situação tornou-se crítica. Com mais de 1.500 perdas diárias, as mudanças nas políticas de compensação foram vistas como um esforço do governo para evitar que mais soldados se aventurassem em fraudes semelhantes. Contudo, a necessidade de cortar gastos causou um efeito dominó, ampliando a crise ao exigir bônus de assinatura ainda maiores para atrair novos recrutas. Assim, a Rússia se viu presa em um ciclo vicioso, com desesperados soldados sendo atraídos por promessas que, paradoxalmente, estavam cada vez mais distantes da realidade. Neste jogo sombrio, muitos se perguntam, até onde a moralidade pode ir em nome da sobrevivência? As consequências dessa traição interna reverterão contra o próprio país e seus heróis de guerra, transformando a busca pelo lucro em uma luta pela vida. No uterino cernícalo do sistema, um conflito de interesses ferve, e a dúvida persiste: a ferida da fraude se tornará um ferimento irreparável para a Rússia? O que parece ser escândalos de ganância podem esconder sombras muito mais profundas. Você consegue imaginar soldados de elite atirando em si mesmos para ganhar dinheiro do governo? Parece inacreditável, mas foi exatamente o que revelaram as investigações sobre uma fraude que chocou a Rússia em 2024. Paratropeiros altamente condecorados da famosa Brigada 83, que deveriam ser exemplos de honra, protagonizaram um esquema audacioso. Feriam-se propositalmente para receber indenizações generosas por ferimentos de combate.
Eles literalmente se baleavam, nos pés, nas pernas, em outras partes, para garantir pagamentos que somaram quase 2,5 milhões de dólares em rubros falsificados. Como isso foi possível? Por que esses soldados preferiam se mutilar em vez de lutar de verdade? Prepare-se para mergulhar numa história que mistura coragem forjada, traição e corrupção nos bastidores da guerra. Tudo começou com uma política do governo russo que, em teoria, deveria proteger os soldados feridos. Qualquer combatente lesionado receberia uma quantia fixa, cerca de 3 milhões de rublos, indiferente à gravidade da lesão. Esse valor é absurdo se pensarmos que o salário médio no país nem alcança 70 mil rublos por mês, uma miséria perto do que era dado como compensação. Mas os oficiais da Brigada 83, apelidados até de heróis de guerra, encontraram uma brecha. Aproveitando momentos de calmaria nos combates, eles orquestravam atentados contra si mesmos, pedindo para serem baleados por seus colegas em áreas não vitais, evitando hemorragias graves. Após receber atendimento médico, nada os impedia de voltar à linha de frente para repetir a mesma cena e embolsar outra compensação. O maestro por trás dessa trama era o tenente-coronel Konstantin Frolov, conhecido como o Carrasco por sua suposta habilidade de atirador de elite. No entanto, documentos da justiça mostram que suas feridas de combate foram fabricadas. Ele exibia mais medalhas por ferimentos do que feridas reais. Toda essa farsa virou um espetáculo na mídia estatal russa, que o pintava como um herói invencível, um oficial nobre que até teria adotado uma criança resgatada de bombardeios. Uma história completamente inventada para esconder a verdade sombria de um plano movido por ganância e desespero. O cúmplice de Frolov foi o coronel Artem Gorodilo, outro nome ligado a crimes de guerra na cidade de Bucha. Este casal criminoso transformou o sistema de compensação militar numa verdadeira máquina de fazer dinheiro, explorando brechas, burlando regras e manipulando honrarias, como a Ordem da Coragem, entregue sem mérito real a soldados feridos. Contudo, o escândalo não é apenas sobre fraude ou corrupção, é um retrato da enorme desigualdade dentro do exército russo. Enquanto esses oficiais ilusionistas acumulavam fortunas, milhares de soldados rasos eram enviados para a morte certa, mal treinados e desvalorizados, muitos dos quais sequer recebiam um salário digno ou o reconhecimento merecido. Para eles, a alternativa mais cruel era aceitar um destino sangrento no campo ou tentar surfar no sistema de fraudes para garantir uma compensação significativa. Mas como o governo chegou a esse ponto? Para recrutar soldados, ofereceu bônus tão altos, chegando a 3 milhões de rublos só na assinatura do contrato em algumas regiões, que, em certos lugares, o pagamento inicial para fechar serviço ultrapassava a compensação por ferimentos. Porém, quanto mais homens eram convocados, mais a força de trabalho e o crescimento populacional do país enfraqueciam. O custo humano era tão brutal que, em média, 30% dos soldados morriam dentro de 3 a 5 meses após o alistamento. Muitos eram despejados sem treino adequado direto na linha de fogo, substituídos rapidamente por novos recrutas, num ciclo interminável de perdas. Com essa realidade desumana em mente, uma questão urgente surge. Por que, diante do sofrimento e da injustiça, os soldados não se rebelam em massa? A resposta pode estar na combinação letal de uma cultura militar dominada pela violência e o medo, junto com o dinheiro tentador, capaz de mudar vidas em um país marcado pela desigualdade. Essa cultura brutal faz da obediência e do silêncio a regra, enquanto as recompensas financeiras, ainda que manchadas pela corrupção, oferecem uma esperança terrena mesmo para aqueles envolvidos na morte. Essa história, marcada por traições internas e pelo descaso com a vida humana, mostra o custo real de uma guerra que não é apenas travada entre nações, mas também dentro dos próprios corações de quem supostamente deveria defender seu país. Por trás das medalhas reluzentes e das narrações heroicas, existe um mundo sombrio de mentiras, sofrimento e escolhas desesperadas, onde, para muitos, o preço da sobrevivência tornou-se um tiro a queima-roupa contra si mesmos. Você já imaginou o que leva alguém a preferir essa saída sinistra? Qual será o próximo capítulo dessa sangrenta farsa? A resposta está por vir, e vai transformar para sempre o modo como você vê heróis de guerra. Você consegue imaginar que soldados de elite, verdadeiros heróis condecorados, estejam deliberadamente disparando armas contra si mesmos?
Parece inacreditável, mas foi exatamente o que aconteceu em uma das maiores fraudes militares da Rússia, descoberta em 2024. Homens que deveriam ser a ponta de lança de uma operação especial meticulosamente planejada, na verdade, estavam atirando nas próprias pernas para embolsar uma fortuna do governo. Como isso foi possível? Qual o preço dessa traição silenciosa? Soldados da prestigiosa 83ª Brigada de Assalto Aerotransportado não arriscavam apenas a vida no fronte. Eles orquestravam uma trama onde as balas não vinham dos inimigos, mas de suas próprias armas. Essa quadrilha envolvia pelo menos 35 oficiais, que juntos fraudaram quase 2,5 milhões de dólares em indenizações por ferimentos inexistentes. Cada machucado era cuidadosamente simulado, tiros em áreas não vitais, evitando hemorragias fatais, para garantir que a compensação financeira fosse liberada sem levantar suspeitas. O cérebro desse esquema tinha um apelido temível, o Carrasco. O tenente-coronel Konstantin Frolov, lenda entre seus pares por supostas habilidades de sniper, confessou que seus colegas disparavam contra ele a seu pedido. Por trás dessa fachada de bravura e honra, havia um plano frio e calculista para ganhar dinheiro fácil, repetidas vezes. Seu comparsa, o coronel Artem Gorodiro, conhecido pelos crimes de guerra em Bucha, completava o time perfeito de moral duvidosa. Mas essa fraude vai muito além de alguns espertalhões tentando tirar vantagem. É um sintoma grave da desigualdade chocante que atravessa a Rússia. Enquanto os operadores do poder enriquecem com a guerra, a massa de recrutas comuns arrisca tudo por salários miseráveis ou é levada ao sacrifício em ofensivas suicidas. Relembrando um momento crucial, imagine o silêncio pesado da trincheira, a fumaça densa e o cheiro cortante de pólvora. Em meio à espera arrasadora, um sussurro calculado, tirem um tiro na minha perna, só onde não mate. O golpe cruel contra o próprio corpo é escolhido não por desespero, mas por um cálculo frio para garantir um futuro financeiro, mesmo que por trás dele haja o perigo de se tornar um inválido. Com esse sistema, qualquer ferimento valia a mesma recompensa, 3 milhões de rublos, mais de 37 mil dólares. Uma bagatela acima do salário médio russo, que gira em torno de 70 mil rublos. Logo, o risco parecia compensar. Melhor um ferimento controlado do que a morte garantida no campo de batalha. E havia mais. Feridos recebiam folgas remuneradas e privilégios médicos, além do reforço para conquistar honras militares prestigiosas, como a Ordem da Coragem. O problema? O governo havia aberto a torneira da compensação sem critérios claros, pagando igualmente por todos os ferimentos. Isso criou a tempestade perfeita para abusos. Frolov, por exemplo, exibia medalhas por muitas feridas que nunca existiram. Ele recebeu mais condecorações do que feridas reais. A mídia estatal reproduziu à exaustão sua figura de guerreiro invencível, aquele que lutava ferido e até resgatava vítimas de bombardeios. Pintando um quadro falso que alimentava a propaganda oficial. Mas quem denunciou essa mentira? Um informante corajoso revelou tudo no verão de 2024, e as prisões vieram rápido. Frolov foi preso em junho, seguido por Gorodilo em julho. Em pouco tempo, surgiram delações que indicavam centenas de milhares de dólares fraudados. A questão que fica, até onde vai essa rede de trapaças? Quantos outros ainda escapam? Por trás da vaidade de medalhas e do brilho dos holofotes, uma verdade sombria emerge. O chamado exército de elite está corroído por um egoísmo brutal, enquanto o resto dos soldados lutam, e morrem, com pouco ou nenhum suporte. Este é um retrato perturbador de uma guerra onde o inimigo não está apenas do outro lado, mas dentro do próprio exército, na sombra de um sistema desgastado pela ganância e pela desumanidade. E diante dessa crise, a pergunta que ecoa é simples: até quando? Até quando o sacrifício dos soldados comuns será usado para sustentar uma fraude onde poucos enriquecem às custas da dor dos outros? A guerra, afinal, não é apenas uma luta contra o inimigo externo, mas também contra as sombras que nascem dentro do próprio campo de batalha. Nos anais das fraudes militares, poucos esquemas são tão audaciosos quanto o que investigadores russos desvendou no verão de 2024. Um dos grupos de elite do exército russo, os paraquedistas, incluindo heróis de guerra decorados de Moscou, estavam ativamente se ferindo,
e ferindo uns aos outros, para obter compensações financeiras exorbitantes por supostas lesões em combate. Isso mesmo, estavam literalmente atirando em si mesmos. Mas a verdade esconde um esquema impressionante, envolvendo pelo menos 35 oficiais da prestigiada 83ª Brigada de Aerotransporte da Guarda, que arrecadaram quase 2,5 milhões de dólares em compensações fraudulentas. Essa engenhosa fraude explorou a política de compensação de injúrias que vigorava na época, onde cada soldado ferido recebia 3 milhões de rublos, cerca de 37 mil dólares, independente da gravidade da lesão. No entanto, as feridas dos soldados não eram causadas por balas ucranianas. O mentor por trás dessa trama audaciosa foi o tenente-coronel Konstantin Frolov, conhecido como o Carrasco. Após ser ferido, Frolov admitiu que seus companheiros de farda o alvejaram a seu pedido, visando evitar órgãos vitais, tudo para garantir uma nova compensação. Seu cúmplice era o coronel da guarda Artem Gorodilo, um comandante cujo histórico de crimes de guerra o tornava um candidato ideal para essa moralidade questionável. Mas a história por trás desse esquema revela um abismo ainda mais profundo, o contraste entre a elite militar russa e os cidadãos comuns que se alistam para lutar por uma suposta operação militar especial. Vamos analisar mais de perto esse esquema de atirar para ganhar. Os soldados planejavam meticulosamente suas ações, usando momentos de calmaria na batalha para fingir lesões. Um soldado prestes a se ferir orientava companheiros a atirar em regiões não vitais, assegurando as compensações financeiras. A esperteza disso tudo ressalta a futilidade e a brutalidade de uma máquina de guerra que trata seus homens como descartáveis. Os documentos do tribunal mostraram que Frolov ostentava várias condecorações por suas feridas de combate, embora muitos questionassem a veracidade dessas lesões. Sua imagem de heroísmo foi meticulosamente cultivada pela mídia estatais, pintando-o como um oficial nobre que lutou bravamente, mas, na realidade, a fragilidade dessa narrativa estava oculta sob a superfície. Entretanto, essa busca por lucro à custa da vida dos soldados se alastrou. Lesões autoinfligidas ofereciam não apenas dinheiro, mas também licenças remuneradas e atendimento médico prioritário, permitindo que oficiais mais altos recomendassem condecorações para seus soldados. Mas toda essa trama começou a desmoronar com a denúncia de um informante, levando à prisão de Frolov em junho de 2024 e, eventualmente, de Gorodilo um mês depois. Frolov não perdeu tempo em incriminar outros cúmplices em busca de um acordo. À medida que mergulhamos mais fundo na economia de guerra criada pela atual situação, descobrimos que a pressão para se alistar aumentou. Enquanto algumas mulheres pressionavam seus filhos e maridos a se juntarem às forças, a narrativa do governo continuava a glorificá-los em morte, enquanto, em vida, eram vistos como peças descartáveis. O governo reiterava a ideia de que as mulheres podem dar à luz mais, ignorando o sacrifício inestimável feito por essas famílias. Frolov, mesmo diante de acusações criminais, manifestou uma preferência pela batalha a ser julgado, revelando o desdém com que muitos na Rússia encaram a justiça. E os cidadãos que tanto sofrem com essa guerra se veem diante de um dilema que nunca deveriam ter sido confrontados, desprotegidos pela promessa de compensação, enquanto a guerra se prolonga, exigindo um preço muito alto. Essa tem estado sendo a dura realidade para muitos na Rússia. As ameaças estão em toda parte, mas a verdadeira luta está no coração e na mente do povo, que se debate entre a sobrevivência e a dignidade em uma realidade deformada por uma estrutura que só beneficia alguns enquanto muitos pagam o preço. Em um sistema onde o ato de sobreviver parece ser o maior crime, o que mais vem pela frente? Em meio a um campo de batalha onde a honra e a heroína deveriam prevalecer, uma chocante revelação veio à tona no verão de 2024. Investigadores russos descobriram um esquema desonroso operado por paraquedistas de elite, incluindo alguns dos mais condecorados heróis de guerra de Moscou. Eles se feriam, com tiros deliberados, para obter compensações financeiras de ferimentos de combate. Isso mesmo. Soldados de elite estavam literalmente atirando em si mesmos, enganando o governo e arrecadando quase 2,5 milhões de dólares em pagamentos fraudulentos. A situação se torna ainda mais surreal quando se percebe que, segundo a política de compensação da época, todo soldado ferido teria direito a 3 milhões de rublos, independente da gravidade do ferimento.
Para esses soldados, as balas não eram provenientes do inimigo, mas de seus próprios companheiros. O verdadeiro cérebro por trás desse roubo calculado era o tenente-coronel Konstantin Frolov, carinhosamente apelidado de "o Executor" por sua suposta habilidade como atirador de elite. Após ser ferido, Frolov admitiu que seus colegas de farda atiraram nele a seu pedido, visando evitar danos a órgãos vitais, tudo para garantir um pagamento que poderiam receber várias vezes. Ao lado dele estava o coronel Artem Gorodilo, um comandante que já tinha um passado sombrio em Bucha. Esse conluio de obtenção de dinheiro do governo russo é apenas a ponta do iceberg, revelando uma disparidade alarmante entre as elites militares e os cidadãos comuns que se alistam para essa operação militar especial. O sistema de compensação, criado para incentivar a adesão ao serviço militar, transformou-se em um verdadeiro imã para fraudes. A realidade é que, enquanto alguns lutadores manipulavam o sistema em busca de lucro, milhares enfrentavam a morte em batalhas sem fim. O esquema funcionava de maneira bastante metódica. Quando os combates diminuíam, os soldados simulavam ferimentos. Um soldado, prestes a receber um tiro, direcionava seus colegas para que atirassem em suas pernas ou em outras partes do corpo, evitando perder muito sangue. E o que deveria ser uma luta pela sobrevivência e pelo país tornava-se uma competição por dinheiro fácil. A natureza desse escândalo expõe as entranhas da estrutura militar russa. O que leva um soldado de elite a preferir se ferir do que enfrentar o inimigo? Quais são as verdadeiras consequências de um sistema que prioriza o pagamento sobre o dever? À medida que Frolov e Gorodilo foram finalmente perseguidos em 2024, o frio e perturbador efeito dominó de suas ações começou a se desdobrar, revelando um exército à beira do colapso moral. No fundo, isso se reflete em uma única pergunta: quanto vale a vida de um soldado russo em uma guerra que muitos não desejam mais lutar? O que está acontecendo com a moral das tropas, quando a sobrevivência individual supera o valor da missão coletiva? Com um ambiente assim, é possível que o exército russo enfrente um colapso completo? Essas questões incitam um profundo senso de inquietação e curiosidade. A batalha que atravessa os campos não é mais apenas contra um inimigo externo, mas uma luta interna pela sobrevivência de um ideal que está se perdendo. Antes, vimos que a resposta do governo russo a essa fraude não foi enfrentar o problema de raiz, mas simplesmente mudar as regras para dificultar golpes futuros. Eles tratam isso como um problema contábil, não como uma crise de moral e cultura militar. Mas quando soldados elite preferem disparar contra si mesmos em vez de confiar no treinamento e na liderança para sobreviver no campo de batalha, está claro que o problema é muito maior que dinheiro ou regulamentos. Imagine o que isso significa. O tenente-coronel Konstantin Frolov, o homem chamado de "o Carrasco", foi, talvez, o mais sincero quando pediu para seus companheiros alvejá-lo. Essa atitude horripilante, essa rendição à própria desgraça, é um símbolo cruel do que a guerra de Putin fez ao exército russo. Um exército que não avança com bravura, mas que se autodestrói em silêncio. Frolov, um herói fabricado pela propaganda, revelou-se o retrato da desesperança que assola não só ele, mas toda uma instituição. Seu nome, o Carrasco, ironicamente, reflete o destino lento e sombrio que Putin impõe à Rússia, uma nação aprisionada numa guerra secreta contra si mesma. Mas aqui está a pergunta que corta fundo: até onde vai esse fracasso para os soldados russos que, ao invés de lutar pelo país, preferem se ferir com as próprias mãos? Será que a solução está na reforma do sistema militar ou no fim de uma guerra que, claramente, ninguém mais conhece o motivo real para continuar? O silêncio sombrio dos disparos que não ferem o inimigo, mas a si mesmos. Ecoa uma verdade amarga, uma verdade que incomoda as altas patentes e que revela o quão frágil é o coração deste conflito. A guerra em si, talvez, já tenha se tornado o maior inimigo da própria Rússia. Prepare-se, porque essa história ainda tem muito por revelar, verdades tão chocantes que mudam para sempre a forma como enxergamos um dos maiores conflitos dos nossos tempos. Você está pronto para encarar o que está por trás dessa cortina de fogo e sangue?